Oi galera, tudo bom com vocês? Olha só, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, que eu não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu vim aqui hoje pra gente conversar sobre a palavra de Deus e pra gente cultuar o nosso Senhor Jesus. E o meu nome é Larissa e eu ajudo e trabalho no Ministério Infantil da Igreja Batista do Olho d'Água. E eu tô aqui com o Dante, o meu ajudante. Dá oi, Dante! Legal! Oi! Tudo bom, pessoal? Então hoje nós vamos bater um papo e vamos louvar o nome do Senhor com o livro de 1 Samuel, tá bom? Vamos começar com uma oração. Vamos lá, Dante? Vamos! Fechando os olhos e se concentrando. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por toda a tua graça e bênção sobre nossas vidas, Senhor. Eu peço, Pai, que tu estejas abençoando cada um que está vendo esse vídeo, que está cultuando o teu nome. Que tu abençoes a casa de todos, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te damos graça por tudo, Pai. Pedimos que tu estejas conosco nesse culto, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos lá, nós vamos começar com o livro de Samuel. E o livro de Samuel é assim, ele vem logo depois do livro de Juízes. O Samuel, ele é o último juiz, né? Porque a gente viu no livro de Juízes que enquanto o povo ia saindo do caminho de Deus, Deus levantava um juiz para colocar o povo no caminho certo. E assim foram levantados vários juízes e o último deles foi Samuel, que já vai fazer uma ligação com a época dos reinados, que aí depois vai vir o rei Saul, o rei Davi, mas o Samuel, ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Vamos aprender mais da história do Samuel? Vamos lá? Vem comigo nessa! É o seguinte, houve um homem lá em Ramantaim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. E o Eucana, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Esse aqui é o Eucana, olha só. E o Eucana, ele era casado com duas mulheres. Nessa época era assim mesmo. E ele era casado com a Ana. Quem já ouviu falar na Ana? Ele era casado com a Ana. E ele também era casado com... Deixa eu ver, cadê ela? Aqui. Ele também era casado com Penina. Certo? E aí o que acontece? A Penina, ela já tinha filhos, entendeu? E a Ana não tinha filhos. Então a Ana ficava como? Como será que a Ana ficava, Dani? Você acha? Normal, na boa. De boa? É. Não, sabia? Ela ficava triste. Sabia disso? Não. É, porque antigamente, e até hoje, é motivo de orgulho você ter filho. E ter filho é muito gostoso. E antigamente, então, nossa, era cobrado mesmo da mulher ter filho. E aí ela queria muito ter um filho. E sabe o que acontecia? Olha só a Penina, a cara da Penina aqui, ó. Na verdade, vou botar a Ana aqui, ó. A Penina olhava pra Ana e desdenhava da cara dela. Ih, você não tem filho não, hein? Olha, eu tô cheia de filho aqui e você não tem filho. E aí o que você vai fazer? E a Ana, que já ficava arrasada, ficava mais arrasada ainda. E o Eucana, ele era um homem muito de Deus, muito mesmo. E ele, todo ano, ele ia fazer sacrifício. Ele subia na cidade de ano em ano para ir adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos lá em Siló. Era costume da época. E ele levava sacrifícios em louvor e adoração lá na igreja. Cadê a placa da igreja, ô Dante? Essa aqui é a placa da igreja? Aqui, ó. Lá na igreja, ele ia com a família dele e ele vinha aqui para a igreja, lá onde estava... Você pode botar aqui, ó. Lá onde estava o sacerdote. O sacerdote, ó. Vamos botar o sacerdote aí, Dante, o Eli. A gente bota ele aqui, ó. Aí você chega aqui pro ladinho, pode deixar assim. Aqui, ó. Aqui tá bom. Aí, aqui tá a igreja e eles iam toda vez lá, todo ano fazer sacrifícios em louvor e adoração ao Senhor e pedindo perdão pelos pecados. Porque antigamente se pedia perdão sacrificando animais. Mas isso foi antes do que acontecer, Dante, você sabe? Jesus se sacrificar. Gostei de ver, você tá sabendo. Foi antes de Jesus se oferecer em sacrifício por nós e derramar o seu sangue. E aí ele pagou o preço dos nossos pecados
e não precisou mais fazer esses sacrifícios. Mas na época era preciso, e ele, como um homem temente a Deus, fazia. Então eles foram lá na igreja, lá em Siló, e faziam todos os anos os sacrifícios, e eles viram que estava o sacerdote ali. E aí o que aconteceu? Acontecia que o Elcana amava tanto a Ana que ele não se importava dela não ter filhos. E até as porções que ele tinha de sacrifício, ele dava em dobro para Ana. Ele dava para os filhos da outra esposa e para ela, da Penina, mas ele dava dobrado para Ana. E ele não entendia por que a Ana ficava triste. O Elcana dizia assim: Ana, por que choras? Por que não quer nem comer? Por que você está com o coração triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas a Ana queria muito ter filhos. E aí ele dizia isso para ela. E ele amava ela demais. E a Ana, ela estava, mesmo com tantas bênçãos do Senhor na vida dela, ela estava muito triste. E o que a gente tem que fazer quando a gente está muito triste, ô Dante? Você sabe? Chorar. A gente chora mesmo. Mas a gente tem que orar a Deus. Deus, exatamente. A gente chora, mas faz o seguinte, para não chorar à toa, chora diante de Deus. Busca Deus em oração e fala para Ele qual é o seu problema, o que está te trazendo sofrimento. E aí você vai ver qual é a resposta de Deus para a sua vida, porque Deus responde. Existe uma coisa que vai acontecer, Deus vai responder. Ele pode não responder como você queria, mas Ele vai responder. E a resposta dele vai ser a melhor para a sua vida. Então vamos acompanhar aqui para saber o que aconteceu. Aconteceu que quando a igreja foi ficando vazia, a Ana, ela se aproximou do templo e aí ela começou a clamar. Ela clamou diante do Senhor, vou botar aqui, né? Pedindo: ó Senhor Deus, ajuda-me. Só que o que aconteceu? Opa, caiu aqui. Peraí, vamos botar esse aqui pra cá. E aí ela clamou muito. Até melhor assim, porque ela vai vir pra cá o Eli. Aí vamos lá. Aí ela clamou e pediu: Senhor, me ajuda. E aí apareceu o Eli, porque ele não estava entendendo. Sabe o que aconteceu? Ela estava falando com a boca, só falando assim, mas sem sair som. Aí estava parecendo uma coisa estranha. E o Eli foi lá e achou que ela estava embriagada e disse assim: mulher, para com esse vinho. E ela olhou para ele e disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou muito triste. Eu estou pedindo ao Senhor dos exércitos que me ajude, porque minha tristeza é tamanha. Aí ele: então tá bom. Então olha só, vai. E é o seguinte: eu desejo que Deus conceda o seu pedido. E ela saiu. E ela saiu bem, ela saiu feliz com aquela palavra dele, né? E vamos ver o que será que aconteceu, né? O que será que vai acontecer aqui? Sabe o que vai acontecer aqui agora? Vamos ver, hein? Só um minutinho. Vai acontecer que ela vai ficar muito feliz com o marido dela, porque Deus vai conceder o desejo do coração dela. Na hora da oração dela, só para eu falar para vocês aqui, que eu tinha esquecido de falar, ela fez a oração pedindo assim, fazendo um voto, ó. Estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Vocês podem abrir a Bíblia, galerinha, tá com a Bíblia aí? Pode buscar a Bíblia, vamos pegar a Bíblia, que a gente não tem como estudar a Bíblia sem a Bíblia, né? Então, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, tem assim, no versículo 11. E fez um voto a Ana, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho, varão, que é homem, ao Senhor eu o darei, por todos os dias da sua vida, e o Senhor, a sua cabeça não passará navalha, né? Porque foi um voto dela e não cortaria o cabelo dele por conta desse voto. Aí tá aqui, ó. Tá aqui o Samuelzinho. Ele nasceu. Deus concedeu o Samuel. E aí agora que Deus concedeu o Samuel, ela ia ter
que cumprir também com a promessa dela, mas isso a Ana tirou de letra, ela ia cumprir feliz. E aí a Ana teve o Samuel, né? E aí ela tinha que ir agora lá no templo novamente para entregar o Samuel, porque ela prometeu que todos os dias da vida do Samuel seriam servindo ao Senhor no templo. Então, o marido dela, o Eucana, disse assim, olha, eu tô indo lá já fazer o sacrifício esse ano, já era outro ano, indo no templo. E ele foi, e ela disse assim, olha, esse ano eu não vou mandar o Samuel, porque ele ainda mama. Quando eu desmamar, ainda muito pequenininho, eu vou mandar ele. Ah, então tá bom. E ele foi. E aí, de repente, foi passando o tempo, não muito tempo, foi pouco, mas aí o Samuel deu uma crescidinha, não sei se uns 3 aninhos, ainda era bem novinho, só que não mamava mais. E aí ela disse, bom, essa é a hora que nós vamos entregar o Samuel. Então, nesse outro ano, eles foram entregar o Samuel, lá aqui onde o Dante está mostrando, lá pro sacerdote. E eles foram entregar o Samuel pro sacerdote lá no templo, né? E aí o que acontece? A Ana disse assim, olha, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. Isso aqui é o capítulo 1, verso 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor, certo? Então foi muito bom para Ana. Olha a resposta do Senhor para Ana, como foi bela, não é verdade, crianças? E aí, Dante, nós vamos ver agora aqui o que acontece daí por diante. Bom, daí por diante, o Samuel vai crescendo e o Samuel vai servindo a Deus e ele ajuda lá na igreja, sabia? Ele ajuda limpando, arrumando e já ajuda desde novo, dando a palavra. Dando a palavra, falando de Deus. E todo mundo já percebia Samuel como realmente que ele seria um profeta do Senhor, porque ele falava muito bem da palavra do Senhor e ele era muitíssimo obediente, muito dedicado. Só que ele foi crescendo e o Eli, ele tinha filhos também. E os filhos do Eli também foram crescendo. Acontece que os filhos do Eli, do sacerdote, não eram legais. Eles não obedeciam a Deus, não obedeciam a palavra do Senhor. Sabe o que eles faziam, Dante? Se tu não sabe, eu vou te contar. Olha aqui, os filhos, todo mundo foi crescendo e os filhos do Eli estão aqui. Os filhos do Eli, quando as pessoas chegavam com os sacrifícios para Deus, eles ficavam pegando parte. Terrível, né? Eles ficavam e as pessoas ficavam assim, horrorizadas com a conduta deles. Olha só, as pessoas aqui horrorizadas com eles dois, que eles diziam assim, ó, me passa uma parte desse sacrifício aí que eu quero comer. Então eles ficaram arrasados, o povo ficava arrasado com os filhos do Eli serem assim, tão mal criados, tão fora do caminho do Senhor. Olha só, eles vinham e ficavam atormentando essas pessoas, metendo a mão no que não era deles. Enquanto isso, eles cresciam assim, e o Eli repreendia às vezes eles, mas acabava encobertando eles. E isso vai custar muito caro para o Eli com o tempo, porque era para ele ter mantido os filhos dele no caminho do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. A mãe de Samuel visitava ele de quanto tempo, Dan? Você sabe? A mãe do Samuel visitava ele todo ano, de ano em ano. E ela sempre levava um presente para ele. Ela levava túnicas para ele poder se vestir. Fazia uma túnica pequena de ano em ano e lhe trazia quando ela subia com seu marido para oferecer aquele sacrifício anual. Então, só um detalhe para contar para vocês. Então aqui vocês já viram que os filhos do Eli, eles realmente estavam fora do caminho do Senhor, certo?
E aí aqui eu vou contar para vocês também o seguinte, o que aconteceu com Ana. Ela ficou só visitando Samuel, ela ficou muitíssimo feliz com isso, mas as bênçãos dela não pararam por aí. Olha só o que aconteceu, o que o Senhor fez para Ana. Olha só, Dante, bota a Ana aí pra mim, bota. A Ana tá muito feliz. Eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu com a Ana, hein? Gente, lá no capítulo 2 do 1 Samuel, versículo 21, você vai ler que Deus abençoou a Ana e concedeu para que ela tivesse 3 filhos e 2 filhas, ou seja, vamos botando os filhinhos dela aqui, 1, 2, 3, é mais, Dante, é mais, vamos lá? Quem mais, ó? 4 e 5, meu Deus, é muita bênção. E aí, quem é que tá com algum problema aí? Todo mundo tem um probleminha, hein? Vamos dobrar o joelho, vamos orar e clamar ao nosso Senhor. Não é um dia, não é 2, não é 3. São todos os dias da nossa vida orando e clamando. E Deus tem o tempo dele para responder. Então, é o seguinte. Aqui estão todos os filhinhos. Agora, Dante, senta aqui, Dante, ó. Isso. Todos os filhinhos da Ana. Nossa, que legal, hein, Dante? Você colocou todos aqui. Cadê as meninas aqui, hein? Essa e essa. Essa e essa. E 3 meninos. E a Ana, muito feliz, sempre servindo ao Senhor, certo? E aí, acontece que Samuel foi crescendo e Samuel foi trabalhando e ministrando a palavra. E uma certa noite, pega pra mim um quadro que tá de noite aí pra mim, Dante. De noite? De noite, é um quadro assim da noite. Ah, vocês sabiam que o Samuel tinha um quartinho lá na igreja pra ele? Mostra aqui, cadê o quarto do Samuel? Ele tinha um quartinho. Ó o quartinho do Samuel aí, ó. Vem aqui, Dante, ó. Ó o quarto do Samuel. Lá na igreja, o Samuel também era muito bem cuidado. E ele tinha um quartinho. E aí eu vou contar agora uma coisa que aconteceu. Ele já foi crescendo, né? Contei pra vocês. E aí teve uma noite que aconteceu um negócio. O que será que aconteceu nessa noite, Dante? Você sabe o que vai acontecer nessa noite? É uma situação. Vou dizer o que é. Aconteceu que Samuel começou a ouvir uma voz. Aqui, ó. Vamos botar aí, por favor, Dante. Bem aqui. Isso. Ele estava na cama, ele ouvia uma voz, estava de noite. Muito bem. Pode sentar. E aí ele ouvia uma voz dizendo assim para ele. Vamos ver. Samuel. Samuel. E aí ele, opa, o Eli tá me chamando. E aí ele levantava, ia lá onde o Eli dizia, oi, tô aqui. E o Eli dizia, ei, eu não tô te chamando não. Voltou pra dormir. Ele, dormindo, ele ouviu, Samuel, Samuel. Aí, ele voltou pra ir lá onde Eli dizia assim, ele está me chamando? O senhor está me chamando? Não, não tô te chamando. Terceira vez, e outro dia, Samuel, Samuel, ele foi lá onde ele disse, você tá me chamando? Aí ele se tocou, e ele disse assim, olha aqui o que ele disse assim, ele disse, olha, Samuel, próxima vez que você ouvir a voz lhe chamar, é porque Samuel ainda não tinha tido um contato assim com o Senhor falar com ele, então ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ele disse assim, vai te deitar, se alguém te chamar, tu dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. E quando ouviu a voz novamente, o Samuel falou, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E só uma coisinha aqui, um detalhe que eu não tinha contado para vocês. Uma vez apareceu um homem
para Eli, disse para Eli que Deus não iria mais abençoar ele por conta dos filhos dele, e porque ele não repreendia direito os filhos dele, encobertava os filhos dele, então a bênção do Senhor iria sair da família do Eli. Havia um homem que já havia falado isso para o Eli. E agora, o que o Senhor queria falar para Samuel? Foi também isso. Olha só, lá no capítulo 3, tá? No capítulo 3, então, versículo 10, veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras duas vezes, assim, aqui no 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nunca será tirada, perdoada, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares que ele faça. Então ele tirou a bênção dele mesmo, Deus, da casa de Eli, por conta de quem, Dan? Dos filhos dele. Porque ele encobertou muito aqueles filhos dele que não estavam no caminho do Senhor. E aí, tu sabe o que aconteceu? Depois que Samuel recebeu essa mensagem, ele ficou até constrangido. Que ele morava ali com Eli, né? Foi criado ali junto com o Eli com ele. E aí, o Eli perguntou pra ele: Samuel, o que Deus te falou? E aí, como é que conta, Dante, uma notícia dessa? Não pode mentir. Não pode mentir, exatamente. E aí ele disse assim: olha, me fale a verdade. Ele disse: Senhor Eli, Deus disse que vai retirar a bênção de sua casa. E aí falou tudinho, por quê? E ele só disse assim. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. E ele disse: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Já que é o Senhor que está dizendo, que ele faça a vontade dele. Eu não posso fazer nada. Não é verdade? É verdade. Ele não pode fazer mais nada nesse momento. E sabe o que aconteceu com Samuel? Continuou crescendo, bem, trabalhando, ministrando a palavra. Agora vamos botar Samuel já aqui com essa idade aqui, Dante. Vamos tirar ele dormindo e falando com o Senhor. Antigamente também ele ajudava lá na igreja. E as pessoas admiravam Samuel. Ninguém falava mal de Samuel, vocês lembram? Os filhos do Eli, o pessoal falava mal. Mas do Samuel, o pessoal via que o Samuel era abençoado. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali, sempre para Samuel. E todos admiravam que Samuel, ele falava a palavra de Deus. Ele era um profeta do Senhor. Certo? Olha só, todo mundo aqui feliz, porque Samuel era uma bênção na vida das pessoas. E aí, Dante, eu tenho uma coisa para te perguntar. Você percebeu como a Ana foi abençoada? Além do filho mais velho dela, Samuel, ser um exemplo, um profeta, ela ainda recebeu mais 5 filhos. Olha só que bênção. A gente precisa estar como? Perto de Deus ou longe para receber tamanhas bênçãos, Dante? Nós precisamos estar perto. Perto de Deus. E assim nós seremos abençoados. Não é verdade? Então nós vamos finalizando aqui o nosso encontro, depois dessa conversa tão gostosa sobre a vida de Samuel, que a gente aprendeu desde quando ele foi concebido até o momento que ele cresceu e já estava ali, com todo mundo vendo que ele seria um grande profeta, certo? E a gente tem que parar para pensar o seguinte. A gente tem que parar para pensar, Ana deu à criança dela o nome de Samuel, que significa do Senhor o pedi. E ela cumpriu a palavra dela. Deus concedeu a ela o filho e ela devolveu para Deus. Eucana e Ana levaram Samuel ao Senhor. Ana louvou e agradeceu a Deus por responder a sua oração, pessoal. E isso foi show. Por quê? Porque a gente não deve só pedir. A gente tem que pedir e a gente precisa agradecer. A gente precisa agradecer. Então vamos nos lembrar também de agradecer. E eu te faço um desafio. Começa a fazer uma listinha
de coisas que você quer colocar em oração e coloque todos os dias em oração. E vá percebendo as respostas do Senhor na sua vida, porque Deus responde às nossas orações. Não adianta não orar e querer resposta. Vamos orar. Veja o que você está precisando. Coloque em oração todos os dias e ore realmente todos os dias. E coloque sua vida nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eu coloco isso na tua mão. Isso que está me deixando triste, eu coloco na tua mão, Senhor. Me ajuda. Tá bom? Você coloca no Senhor os seus pedidos de oração e você presta atenção, porque Deus vai responder você. Então, foi muito legal esse encontro aqui. A gente viu também como Samuel foi fiel a Deus. Sempre ele falava com Deus, certo? Todo Israel confirmou isso e viu como Samuel era obediente e era bom. Então, é o seguinte... Por hoje, nós estamos encerrando essa primeira parte da história do Samuel. Você já pode sair por aí contando, porque Jesus ele disse que a gente precisa fazer o que, Dante? Falar de Deus. Falar de Deus. Esse meu ajudante é show. Toca aqui. Top. A gente precisa falar de Deus por aí. Deus disse que a gente precisa falar de Jesus, da sua vinda, morte e ressurreição, falar a palavra de Deus a todos, a nossos amigos. Não perca a oportunidade de estar sempre falando de Deus para as pessoas. Tá bom, pessoal? Um grande beijo e vamos fazer uma oração final, tá bom? Vamos fechar os olhos e vamos nos concentrar nessa oração. 5 dedinhos nessa mão, mais 5 dedinhos nessa outra mão. Vamos juntar e os olhos fechar. Com o Papai do Céu nós vamos falar. Adorei a musiquinha do Dante. Vem mais pra cá, Dante, pra gente fazer a oração. Vem, pode ficar em pé aqui. Pronto, faz a musiquinha da oração do Dante, ó. Foi show. Vamos orar, crianças? Todo mundo de olhinho fechado, de mãozinha junta, como o Dante falou. Senhor Deus e Pai, obrigada por esse momento de tanto aprendizado na Tua Palavra, um aprendizado tão delicioso. Abençoa cada um, Senhor, perdoa-nos por nossos pecados, olha-nos com a Tua graça e com o Teu amor. Louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és grande, Senhor, porque Tu és tão misericordioso conosco. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigada porque Tu respondes a nossa oração. Tu fala conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Um grande beijo. Dante, vamos lá. Vamos lá. Agora é tchau. Tchau.